Fala galera, tudo bom pessoal? Então aqui vamos falar agora aqui da nosso tema sobre drogas de abuso, parte 1. É um tema assim que chama atenção e o interesse, né, dos alunos. Já falar aqui de algumas drogas como maconha, cocaína, êxtase, LSD e heroína. Tá? A gente vai falar da cinética, da dinâmica, da clínica e do tratamento dessas drogas de abuso. Então aqui primeiramente eu vou falar nessa primeira aula só de cannabis, tá? Para vocês. Então, aqui, gente, o que a gente pode observar? Primeiro, uma introdução sobre o que é droga de abuso, né? São substâncias, né, que sem valor nutricional médico. Ou seja, elas não têm um valor nutricional para a pessoa e nem médico, tá? A droga de abuso. A gente vai verificar que na cannabis tem algumas substâncias isoladas da planta que têm efeito já comprovado na medicina, tá? E as drogas de abuso são usadas com intuito recreativo. Então, é muito claro essa ligação do uso recreativo com as drogas de abuso. A gente observa que aqui tem várias drogas de abuso. A gente vê drogas ilícitas, como ácido lisérgico, que é o LSD, anabolizantes, anfetaminas, que tem a parte lícita que é vendida, álcool, que é lícito, cocaína e crack, que é lícito, êxtase, heroína, hidrocarbonetos silanatórios, que é cheiro da loló e lança-perfumes, os mais conhecidos, né? Maconha, medicações prescritas e tabaco. Então, todos são drogas de abuso com o intuito que recreativo. Nada disso que tem um valor nutricional médico. Tá? Como você usa substância como droga de abuso, não tem nem valor nutricional ou médico, tá? O uso de drogas, gente, está associado à história da humanidade. Por exemplo, povos muito antigos fazem uso de drogas de abuso. Por exemplo, para rituais religiosos, né, fazem droga de umas plantas alucinógenas, né? Alguns festivais fazem uso de drogas de abuso, né? Né, tem algumas plantas com finalidades terapêuticas, tá? Então, assim, as drogas em si, né, é utilizada já há muito tempo, mas o que a gente observa hoje não é essa finalidade, tem muito o intuito recreativo e acaba ocasionando o abuso dessa substância, a perda do controle do uso, tá? Então, o padrão de uso difere com o período do tempo, né, e a cultura local, tá? Então, a gente observa que o papiro de Éder, como é um manuscrito muito antigo, já descrevia a substância, tá? A questão é como usa-se a substância. Né? Um exemplo aqui, por exemplo, o cânhamo, que é uma espécie de cannabis, né? No caso é a cannabis ruderalis, né? Que é usado para minimizar preocupações e cansaço. Tá? Como mastigar a folha de coca, né? Nos povos andinos, tem uma finalidade. Não, isso não é droga de abuso, tá bom? A gente vai ver o que é a droga de abuso derivado dessas plantas, tá? A gente tem aqui que no século XVII e XVIII não havia preocupação sobre os efeitos, né, na sociedade da droga de abuso, porque era um privilégio de poucas pessoas, tá? Então, poucas pessoas tinham acesso. O que, a partir disso, viu o acesso a diferentes tipos de droga com o tempo, né? E um marco muito importante foi, né, a síntese da cocaína, né? A gente tem aqui, ó, é, é, na época, né, substâncias, né, usadas no cotidiano com cocaína, que é o cloridrato de cocaína, ó, pastilhas com cocaína, por uma garganta, laringe, boca, né, por um gargarejo, né, seco energético. A gente vê aqui, ó, drops de cocaína para dor de dente, uma criancinha aqui. A gente tem um vinho, né, que o Papa bebia e tinha cocaína. A gente também a Coca-Cola, né? A substância que tinha cocaína. E eram vendidas até, né, em farmácias antigas, boticários, né? Eram vendidas em farmácias. Então a gente observa aqui, ó lá, ó, no folder aqui da Coca-Cola, lá, ó, é uma bebida com valor tônico para o cérebro, né? Cura todas as aflições nervosas, né? Dores de cabeça, neuralgia, histeria e melancolia. Né? Então, olha só, já vê que um dos efeitos subjetivos da cocaína é isso, gente, tá? É a euforia, tá, que ele causa. Então, a gente vê aqui, vamos falar primeiro da cannabis, né? Antes da cannabis, vou mostrar que tem alguns períodos, né, que são relacionados ao uso de algumas substâncias. Por exemplo, pós-guerra teve muito uso de morfina, porque as pessoas vieram viciadas da guerra, porque para aliviar a dor, né, das batalhas, né, do ferimento, dava-se morfina, e tem um potencial de adicção enorme. Anfetaminas também no pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, principalmente, que ficar lutando nas trincheiras, muito tempo acordadas. Anfetaminas tem um potencial de vigília enorme, a pessoa fica acordada durante dias.
tá? Então, aí depois você vem, tem um potencial na década de 40, com o descoberto do ácido lisérgico, então você tem muito uso de LSD. Depois vem no Woodstock, movimento da década de 60, que aí é a generalização das drogas, né? O que a gente observa hoje? Cada vez mais jovem utilizando o primeiro contato com as drogas e o barateamento das drogas. Por exemplo, o crack é um barateamento da cocaína. Tá? Então, a gente vê isso, tá? Então, falando aqui, gente, da cannabis, vamos falar da cannabis nessa primeira parte. A cannabis vem da folha da cannabis sativa, né? A espécie, tá? A gente tem um registro antigo, né, do uso dessa planta, né, da farmacopeia chinesa, 2.700 anos antes de Cristo, já é muito antiga, né? Os efeitos, né, da cannabis. O que acontece? Na folha dela, né, a gente tem o quê? O delta-9-THC, que é o delta-9-tetraidrocannabinol, né, que é um dos mais de, né, no caso, 70 canabinoides conhecidos que tem na folha. Então, você quer a estrutura do delta-9-THC, uma substância altamente apolar, com KOW altíssimo, muito apolar, tá? Então, você já vê que deposita no tecido adiposo, tá bom? A gente vê aqui que essa substância que é responsável pelos efeitos psicoativos da droga. É esse psicoativo, tá? O delta-9-THC. É ele que vai agir no sistema endocannabinoide, tá bom? A gente vai falar na dinâmica. Mas o que acontece? A folha tem mais de 70 canabinoides. Então, a gente tem, por exemplo, outros canabinoides que foram já isolados e têm efeito terapêutico, né? Por exemplo, atividade analgésica, anticonvulsivante, a gente tem relatos, né? Sedativo hipnótica, alívio da pressão intraocular no tratamento do glaucoma, atenua náuseas e vômitos, relaxamento da musculatura na esclerose múltipla e aumento de apetite em pacientes aidéticos e que fazem uso de tratamento de câncer. Então, isso aqui não necessariamente é fumar a folha que vai causar isso. Não. É isolar um canabinoide, por exemplo, canabidiol, canabicerol, que não é o delta-9, e fazer um fármaco. No caso aqui, é o dronabinol, por exemplo. 10 miligramas de dronabinol, cápsulas, tá? Tá joia? Então, é isso que é o fármaco, diferente da droga. Da droga, você não sabe o quanto você está fumando. A droga, ela é adulterada. A folha da cannabis, a folha não, né? Você fuma é a planta inteira, né? Eles põem caule, põem raiz, põe folha, põe inflorescência. Aonde tem mais delta-9 THC é na inflorescência. Então, ali que tem a maior concentração de canabinoides. Nesse caso, você não sabe quanto você está fumando. Tá? Então, por isso que a droga é com intuito recreacional, não tem valor medicinal fumar maconha. Tá bom? E sim tomar um dos canabinoides isolados, testados, né? Com regulamentação e tudo mais, tá bom? Então, a gente vê aqui na falando da cinética, né, da cannabis, a gente tem duas vias, né? A via fumada, que é a via pulmonar, e a via oral. Então, o que diferente uma da outra é o tempo que começa a fazer o efeito, né? E o tempo que prolonga o efeito, né? A gente observa que aqui o Bob Marley, né, que utilizava, né, na sua religião, né, Rastafari, é uma religião que preconiza o uso, né, preconiza, tem que fazer o uso da cannabis, né, e também por via oral, né, produtos, né, brigadeiro de cannabis, né, põe lá, faz o brigadeiro, ingere, drops, né, em Amsterdã é regulamentado, produtos de cannabis, é legalizado isso, tá? E o que difere da via oral e da via pulmonar? A absorção varia, tá? O início dos efeitos é diferente, aqui na pulmonar é mais rápido, na via oral demora bem mais os efeitos acontecerem. Os efeitos são muito mais prolongados na via oral, que a gente vai ver, e a interação social. Na via oral, pode ser uma interação sozinha, né, em casa, assim, só você, e aqui normalmente na pulmonar também, mas normalmente é feito em grupos, tá? Tá joia? O que a gente tem aqui? A biodisponibilidade também é variada, aqui a gente tem uma biodisponibilidade de 18%, então, assim, muito do delta-9-THC é perdido, né, na pirólise, e a dinâmica do ato de fumar influencia muito na absorção de THC. O que é dinâmica? É quanto de fumaça o usuário puxa e quanto ele retém o tempo na pulmão. Isso faz com que ele absorva mais THC, mas, consequentemente, as impurezas também, como monóxido de carbono e alcatrão, vão ser mais absorvidos, tá? Por exemplo, o alcatrão tem substâncias cancerígenas ali. Aqui a absorção é rápida, o aparecimento dos efeitos de 8 a 15 minutos, né, com duração de 2 a 3 horas. Então, em contrapartida, a via oral tem uma biodisponibilidade menor, em torno de 6%, a pulmonar em torno de 18%, tem a biotransformação hepática e a degradação, né, do suco gástrico. Por isso que a biodisponibilidade da via oral é menor.
Consequentemente, o efeito demora mais a aparecer, de 30 a 60 minutos, aqui é de 8 a 15, tá? E o efeito se prolonga até de 4 a 6 horas, com um máximo de 2 horas e meia a 3 horas. Então, aqui você fica muito mais tempo sobre o efeito da substância, aqui você fica menos tempo, tá? Normalmente as pessoas preferem a via pulmonar devido ao tempo, né, que você fica sobre o efeito, tá, da substância. Então, aqui para mostrar para vocês que uma pequena quantidade do THC de erva, na folha, né, ou na inflorescência, na parte, somente 500 miligramas de erva contém somente 2% de delta-9, ou seja, uma pequena quantidade da planta contém delta-9. Por isso que fazem essas manipulações, né, da maconha, né, de laboratório para aumentar a porcentagem de delta-9 de THC. Tá? E aí você pega desses 2% via disponibilidade por via oral e pulmonar, você tem que 1,8 e 0,6 miligramas são disponíveis pela via pulmonar, 1,8 pela via pulmonar e 0,6 pela via oral, ou seja, uma pequena parte de delta-9 é biodisponível, mesmo assim produz efeitos, uma substância potente. E disso, gente, o delta-9-THC tem uma grande ligação proteínas plasmáticas, 99%, onde tem um baixo volume de distribuição ainda. O pouco que é absorvido, o pouco que é biodisponível, fica grande parte ligada a proteínas plasmáticas. Mas mesmo assim, essa pequena fração é capaz de gerar efeito. Tá? Tá joia? Então, aqui é rapidamente distribuído para os tecidos, né? Principalmente cérebro, onde exerce ação. Tecido de gordura, o tecido adiposo é um tecido de depósito, tá? É uma substância altamente apolar, olha só, um KOW de 6.000, é muito apolar essa substância, tá? Cruza uma barreira hematocefálica e o leite. Então, mães usuárias, né, que estejam grávidas ou amamentando, passam para as crianças, tá? Que podem nascer já com contato da substância, tá joia? Então, a gente tem aqui, é muito importante entender aqui a biotransformação e a excreção para a gente ver lá no diagnóstico laboratorial. O que a gente tem aqui? O delta-9 é biotransformado no citocromo P450 na isoforma 2C, tá? Vocês reparam que, diferentemente, os fármacos é 3A4, aqui é o CYP2C, que biotransforma o delta-9, que vai dar polaridade. Então, o que a gente observa aqui? Olha só, delta-9, THC, superapolar, então ele vai dar polaridade, que ele vai fazer uma oxidação aqui, ó, no grupamento CH3, tá vendo? Isso aqui é uma reação de fase 1, de oxidação, e novamente faz uma outra oxidação nesse grupamento, formando o quê? Um ácido carboxílico, né? Ó, o ácido 11-NOR-delta-9-tetrahidrocannabinol. Então, essa aqui não é a forma que é eliminada, tá? Mas é o que? É um produto já polar que ele vai ser conjugado com ácido glicurônico, reação de fase 2, lembra? Aí aqui vai dar polaridade. Então, quem é eliminado? É o delta-9? Não, impossível de ser eliminado. Olha o KW dele aqui. Quem vai ser eliminado é o que? O 11, é o ácido 11-NOR-delta-9-tetrahidrocannabinol. É um ácido carboxílico conjugado com ácido glicurônico, tá? Então, é isso que é eliminado na urina, tá joia? Então, é isso que a gente vai trabalhar na urina. Então, ele passa o quê? Por oxidações. Lembram que é um ácido carboxílico, tá? Que a gente faz a extração da urina, tá joia? Então, ele é conjugado e é um ácido. É um ácido conjugado, um ácido carboxílico conjugado com um ácido glicurônico, tá bom? É isso que é eliminado e sai na urina, tá? O que acontece? Os usuários crônicos, né? O que acontece? Eles estão fazendo uso constante da substância, então você tem delta-9 no tecido adiposo, quando eles param de utilizar, a substância no tecido adiposo começa a se deslocar para o sangue. Então, isso faz com que até de 30 a 60 dias após o último uso seja detectado na urina. Por isso que o usuário crônico, por mais que ele pare de usar, é possível detectar o metabólito, né, esse aqui, na urina até 60 dias depois da abstinência, tá? E o usuário ocasional, 7 dias, tá? A gente observa aqui os efeitos tóxicos da cannabis, tá? No sistema, né, a toxicodinâmica primeiro, no sistema endocannabinoide. O que acontece, gente? Nós temos o sistema endocannabinoide, né, espalhado no sistema nervoso central. Nós temos receptores CB1, receptores canabinoides, porque nós produzimos endocannabinoides. Nós produzimos endocannabinoides para regular, por exemplo, o nosso apetite no hipotálamo, para regular a nossa cognição no córtex, a memória, né? No cerebelo, né? O movimento, né? A dor, vômito, controlar a dor e vômito no tronco cerebral, né? Ansiedade e emoções nas amígdalas, no sistema de recompensa que libera dopamina, né? No núcleo accumbens, né? Nos gânglios da base, regulando os movimentos. Então, o que acontece? Nós temos o sistema endocannabinoide.
Tá? Nós produzimos endocannabinoides. Então, é esse aqui, ó. Por exemplo, a anandamida é um endocannabinoide endógeno. Nós produzimos isso que vai ativar os receptores CB1. Mas, quando fuma-se a folha da cannabis, o que você está jogando para ali? Delta 9 THC, delta 9 tetraetanol, um canabinoide externo em alta concentração, que vai ativar o quê? Receptores CB1. O que acontece, então, ativando receptores TH1? No caso, THC e os endocannabinoides. Só que você vai ter o quê? Uma ativação muito maior desses receptores CB1. O que acontece ao ativar os receptores CB1 utilizando, né, a planta, né, da cannabis? O que acontece? Três mecanismos. É um receptor de canabinoide, o CB1, que é acoplado à proteína G. Ele é acoplado à proteína G quando ele é ativado, o que ele faz? Então, esses agonistas, né, o THC, por exemplo, fazem o quê? Bloqueio de canais de cálcio, tá? Bloqueio de canais de cálcio, diminuição da produção de adenilado ciclase e, consequentemente, de AMP cíclico e abertura de canais de potássio. O que esses três mecanismos fazem? Diminuição da transmissão do impulso nervoso. Então, você tem o decréscimo da liberação de impulso nervoso no cérebro, aonde? No sistema endocannabinoide, que eu falei no slide anterior. Então, bloqueio de canais de cálcio, que é importante para a liberação, né, de neurotransmissores, né, no citoesqueleto. Diminuição de AMP cíclico, né, e abertura de canais de potássio, causando hiperpolarização da célula, diminuição de DDT, você tem o quê? Decréscimo da liberação de neurotransmissores e diminuição do quê? Do impulso. Então, é isso que o sistema, o delta 9 THC causa no organismo. A gente vai ver os efeitos em relação a isso agora, os efeitos a curto prazo e os efeitos a longo prazo, tá? Então, os efeitos a curto prazo, a gente tem o quê? Varia de indivíduo para indivíduo, mas basicamente são o quê? Um período inicial de euforia, que é o sistema de recompensa no nucleoclínico liberando dopamina, tá? É uma felicidade que você sensação de bem-estar, né? O delta 9 atingindo o sistema de recompensa, liberando dopamina, tá? Relaxamento e sonolência, né? É um grupo, né? Quando é feito em grupo, são os risos, né? Que a gente observa. Então, você tem relaxamento e sonolência, pode ser depressão, você tem esse período devido, né, ativando o sistema endocannabinoide. Você tem perda da discriminação de espaço e tempo, então o tempo passa mais lentamente e a distância parece maior que as reais. Então, 1 minuto parece meia hora, 1 quilômetro parece 10 quilômetros, tá? Você tem essa sensação. Coordenação motora diminuída devido ao que é essas ligações nos receptores CB1 no cerebelo e nos gânglios basais, né? Prejuízo da memória recente devido ao hipocampo. Então, assim, ratos sem hipocampo, você tira o hipocampo do rato e eu pego um outro ratinho com hipocampo e injeta delta 9, a resposta é a mesma. O ratinho fica com a memória recente é, é, fica a memória recente prejudicada, ou seja, o usuário, né, fica com a memória prejudicada. Falha nas funções cognitivas e intelectuais, tá? Aumenta o fluxo de ideias, né? Mas o pensamento é mais rápido que a capacidade de dar fala, então as ideias ficam confusas, né? E retardo na capacidade de percepção sensorial. Isso devido ao quê? À dinâmica que eu expliquei. E perifericamente, né, isso que eu mostrei são os efeitos a nível do sistema nervoso central, tá? E perifericamente a gente tem o quê? A hiperemia da conjuntiva, causando conjuntivite, né? A gente tem boca seca, taquicardia, né? Relaxamento da musculatura, tá? Sensação de calor e frio. Então, esse aqui é o efeito periférico, tá bom? O que pode ocasionar em muitos usuários ocasionais que ingerem uma grande quantidade de delta-9-THC? Uma alucinação, né? Uma psicose tóxica que caracteriza por alucinações, delírios e despersonalização, que seria uma bad trip em função do uso excessivo, né, da cannabis, devido aos altos níveis de THC que entram em contato, principalmente usuários ocasionais. Tá? A longo prazo, a gente tem os efeitos pulmonares, ou seja, a dinâmica do ato de fumar, a pessoa ingere grande quantidade de fumaça, né, e retém essa fumaça. Tá? Então, em termos de obstrução pulmonar, em relação ao cigarro de maconha, equivale de 2 a 5 cigarros normais, então, ou seja, não é essa história de natural. Tá? Além de aumentar o volume da tragada, né, o volume de inalação e o tempo de retenção, principalmente o tempo de retenção, com o objetivo de aumentar, né, a absorção do delta 9 THC,
O que você faz com isso tudo? O objetivo é aumentar a absorção de delta-9 para sentir os efeitos desejados, né? Só que, consequentemente, a carga líquida de material particulado, de alcatrão, é maior ingerida. Consequentemente, de hidrocarbonetos poliaromáticos, que são substâncias iniciadoras de cânceres, lembram? Tá? Os HPAs, que causam câncer. Então, você tem maior incidência de bronquite obstrutiva nos usuários de cannabis, devido a essa característica da dinâmica do ato de fumar. Então, a longo prazo, dano no sistema pulmonar, né? No sistema cardiovascular, o que a gente tem? Uma taquicardia, né, de um lado, uma frequência do aumento da cardíaca, que a gente mostrou um efeito periférico, e também a dinâmica de fumar joga muito monóxido de carbono, então você vai ter muita carboxihemoglobina. Então, o que acontece? O coração precisa de mais oxigênio, por outro lado, tem menos oxigênio disponível. Então, você tem um desequilíbrio entre o que é fornecido, porque você tem muita carboxihemoglobina, então você está fornecendo pouco oxigênio, e a demanda é maior, porque tem a taquicardia. Tá? Isso pode o quê? O coração, né, o sistema cardiovascular pode responder com arritmias, né, fibrilação atrial e ventricular. A gente tem distúrbios aqui, né, que vão aparecer aqui, psicopatologias, né, pode precipitar, né, em indivíduos, né, psicose, né, indivíduos com esquizofrenia, transtorno bipolar. Mostra que quanto mais jovens, né, a pessoa faz uso, né, da substância, maior a frequência dele aumentar os distúrbios psicóticos, né, a pessoa pode ter, e anormalidades do comportamento recém-nascido. Então, recém-nascido já nascendo, né, com dependentes da substância, e também o que a gente tem? Choro agudo, tremor acentuado, respostas alteradas a estímulos visuais. Na fase adulta, né, de mães que fizeram uso dessa substância, né, a gravidez, a gente tem, ou amamentando, né, a gente tem pior rendimento escolar, maior dificuldade de concentração, né, hiperatividade, dificuldade de concentração da pessoa, déficit de tomada de decisões, tá? Isso a gente observa no usuário crônico, tá? Então, a gente tem efeitos a curto prazo e a longo prazo, tá joia? Em termos de diagnóstico, o diagnóstico é clínico, né? Primeiramente, a gente tem aqueles achados de hiperemia da conjuntivite, né? Boca seca, taquicardia, tá? A gente tem esses achados típicos, né? Alteração do humor, né? Das funções cognitivas, e a laboratorial também, que a gente tem, que a gente já mostrou a determinação qualitativa, que é a imunocromatografia, a gente já viu como é o fundamento, e também a cromatografia em cromatoplaca, que é a cromatografia, né, mais simples, né, em cromatoplaca. Vamos explicar como é feito ela, né? Que é feito em urina, né, tá? Então a gente pega a matriz urina, então a gente lembra o que é eliminado, que é um ácido carboxílico conjugado. Então a primeira coisa a se fazer nessa urina é liberar o conjugado. Tem que liberar aquele conjugado para liberar o ácido carboxílico, né? Então, a gente tem primeiro uma hidrólise do conjugado, que é uma hidrólise básica da urina com hidróxido de potássio. Essa é uma hidrólise para liberar o conjugado, para quebrar o ácido glicurônico, lembra disso? Liberado o ácido glicurônico, o que você tem na urina? O ácido, aquele ácido carboxílico, né? Na urina diluído. Mas o que acontece? Lembra que é um ácido carboxílico. Você basificou, então ele está o quê? Ele fica um ácido carboxílico desprotonado, né? Ele tem carga. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Fazer uma extração. Você tem que retirar esse ácido carboxílico da urina, porque você tem cheio de interferências ali na urina. O que você faz? Acidifica a urina, né? Acidificar a amostra. Para quê? Para jogar a substância na sua forma molecular, né? Para deslocar o equilíbrio para, no caso, né, para a esquerda, né, para desprotonar, né, para deixar a molécula não ionizada, né, não carregada, e aí sim você joga o solvente orgânico, que no caso é o hexano, extremamente apolar, né? Você viu que a substância é um KOW bem alto, então o metabólico também vai ter um KOW alto, que é o ácido carboxílico. Você joga o equilíbrio, né, para a esquerda, acidifica, porque é um ácido carboxílico, lembra desse conceito. Então, você repara que esse conceito ele acompanha, né, a gente durante todo o semestre, tá super importante esse conceito. Então, faz a extração com hexano. Extraiu com hexano, né? Vai evaporar o hexano, então você vai fazer o que aqui? Primeiramente, hidrólise do conjugado, né? Liberou, depois acidificou para deixar aquele ácido carboxílico não ionizado, extraiu com o orgânico para retirar a molécula da urina, né? E depois evapora esse hexano, que é um solvente, para concentrar a amostra. Aí você vai ter o quê?
uma pequena quantidade de solvente com o seu analito. E vai colocar isso na cromatoplaca. Lembra da cromatoplaca? Né? Aqui você coloca, faz um spotzinho, né, com a substância, né, e o padrão, obviamente, de delta 9 THC. Vai colocar um padrão para correr junto. Né? O que vai acontecer? O solvente aqui vai subir com a capilaridade e vai levar a substância. A substância interage com a fase estacionária, que é essa branquinha aqui, né? E interage também um pouco com a fase orgânica, né? A fase líquida. O que acontece? Ela vai sendo o quê? Vai sendo carreada. Se a substância interage muito com a fase orgânica, ela chega mais na frente. Se ela tem uma interação muito grande com a fase estacionária, ela fica mais retida. E isso você faz o quê? Compara com o padrão, que o padrão vai correr sempre igual, sempre na mesma distância, que é um fator de retenção, né? Você calcula, né? Ah, o padrão correu tantos centímetros. Aí você revela, né? No caso, a placa e vai comparar, né? A coloração do padrão na amostra. Se aparecer aquela coloração na mesma altura, é a substância, tá? E você pode fazer uma estimativa de concentração também, tá? Então você revela a placa com teste blue, né? E vê a distância percorrida. Então, no caso, né, o padrão corre 3 centímetros, né, o padrão que você coloca lá, corre 3 centímetros e aparece na cor rosa. Então, na sua amostra, vai aparecer uma corzinha rosa, se for positivo, né? Aparece rosa, e esse rosinha vai estar também a 3 centímetros, tá? Porque ele sempre vai ser sempre vai correr a mesma distância, tá joia? Então, é isso, tá joia, gente? Essa é a determinação laboratorial de confirmação de cromatoplaca para o usuário de cannabis, tá bom? Então, é muito usado no diagnóstico, tá? O tratamento aqui, para a gente fechar, gente, o tratamento, a gente repara que não tem relatos de overdose de cannabis, tá? Por conta da sua LD50 ser alta, então não tem risco para a vida da pessoa utilizar, tá? Morrer de overdose, ele pode ter, o óbito pode vir em decorrência, né, das outras ações tóxicas, né, e consequências, né, do uso, tá? Normalmente não são necessárias intervenções médicas significativas. O importante é investigar o uso com outras drogas, por exemplo, a cocaína, que a gente pode ser que utilizada junto, né, o etanol, outras substâncias, outras drogas de abuso podem ser utilizadas. Descontaminação em caso de ingestão por via oral, principalmente, né, a pessoa que utiliza grandes quantidades da droga, mulas, por exemplo, querendo transportar no estômago, normalmente isso é muito para cocaína, mas pode transportar no estômago também, tá? Carvão ativado, mas não somente em ingestão oral e grandes quantidades. Benzodiazepina, se a pessoa estiver muito agitada, tá bom? A pessoa chega muito agitada, né? A pessoa está difícil o contato, né? Agressiva, né? Tranquilizar o paciente e seus acompanhantes, né? Explicar que é cannabis, que não tem risco de vida, e esperar ser biotransformada a molécula que vai ser eliminada, tá? Então, o tratamento é tratar os sintomas e esperar que seja metabolizado. O diagnóstico aqui, ele é clínico, com os achados típicos, laboratorial, né, que a gente viu o imunissaio, como é que é, e a confirmação em cromatoplaca. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Até a parte 2, interrompendo o vídeo.